Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Jorginei Alencar, responsável pela disciplina de Educação Física, né? E hoje nós vamos tratar aqui um pouco sobre a temática das danças indígenas brasileiras. Então, vamos lá? Então, nosso tema da aula, a temática principal, é a parte das danças de matriz indígena e africana, né? E questão relacionada à subtemática nossa, danças indígenas brasileiras. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre essas danças indígenas. Nossos objetivos da aula, então. Nosso primeiro objetivo aqui é compreender o que é dança, né, no seu contexto geral, entender os objetivos e características das danças indígenas, especificamente tratando sobre essa etnia, no caso a questão indígena, e também conhecer duas das principais danças indígenas brasileiras, que é o toré e o cuarupi. Então a gente vai explorar um pouco o conhecimento relacionado a essas duas danças. E, por fim, construir instrumentos indígenas que são utilizados nas danças, mais especificamente na dança do toré, que a gente vai realizar dois instrumentos aí, ok? Vamos lá? Então, primeiramente, dança, conceitos iniciais. O que é dança? Então, desde que o homem existe, a dança também existe. Então, conforme nós já temos, né, conforme a questão histórica, o homem já pratica a dança desde quando nós existimos. E aí, consequentemente também, a dança, ela nasceu da união da música com o gesto, ou seja, com o movimento. Então, unificou essa parte da música juntamente com o gesto e criou-se, né, as danças. E aí, consequentemente, assim, né, a descoberta do som, e que são os elementos correspondentes à questão da dança, né? O som, o ritmo, o próprio movimento, e aí o homem começou a dançar. Então vocês podem ver aqui na imagem que está ilustrando aí, justamente um homem, né, tocando ali enquanto a mulher faz os movimentos da dança. Isso num contexto geral relacionado à dança, né? Tratando também ainda desse contexto geral da dança, ela é uma comunicação corporal, né? Então a dança, você transmite uma informação através da sua linguagem corporal e ela supera diferenças entre a questão da religião, a questão política, raça, a idade e a classe social. Então, por exemplo, na imagem que eu coloquei para vocês aí, ele está demonstrando uma pessoa cadeirante fazendo a dança, realizando a dança. Então, isso é possível. Então, ela é uma prática também inclusiva dentro da educação física e num contexto mais geral também da parte motora. Ela é caracterizada como uma manifestação artística, né, corporal, e faz através dos movimentos do corpo, conforme eu expliquei para vocês. Então, conforme o ritmo da música, conforme a batida desse som, realiza-se a dança. Então, isso aí é tudo concatenado. Tratando especificamente sobre as danças indígenas, então, que é o foco da nossa aula de hoje, né? Então, a gente fez um aparato inicial e agora a gente vai focar na parte das danças indígenas. Então, a dança indígena, na cultura indígena, ela é realizada para celebrar atos, fatos e feitos relativos à vida e aos costumes, né? Então, eles utilizam isso aí como forma da cultura deles. E eles utilizam essa dança justamente para diversos tipos de situação. Então, no caso, para preparação para a guerra, né? Antes de você ir para a guerra e depois que você volta. Então, eles têm esse costume de realizar essa prática corporal. Também, no caso, em relação à colheita de frutas, né? Então, eles celebram isso, eles têm essa cultura de justamente agradecer pela colheita. Então, consequentemente, ele traz isso aí dentro das suas características. Também celebração de cacique, né? Então, quer comemorar algo relacionado, quer justamente fazer uma homenagem ao seu cacique, também eles utilizam as danças para isso. Espantar doenças e epidemias, então eles acreditam que através da dança, por ser algum ritual que seja sagrado, eles consigam realizar isso, né? Então, nós estamos num momento de pandemia, por exemplo, então, consequentemente, eles também podem estar utilizando isso aí como forma de tentar espantar esse tipo de doença, né? Uma boa pescaria, então, conforme eu falei, relacionado às frutas, relacionada também aqui à questão alimentícia, né? Então, essa colheita para eles celebram. Então, os indígenas eles têm esse costume de realizar essa celebração de agradecimento mesmo e homenagear mortos. Então, aquela pessoa que já faleceu, então eles têm todo um ritual que, inclusive, vou mostrar um tipo de dança que é realizado para isso. Bom,
danças indígenas, as características gerais delas. Então, no caso, elas podem ser realizadas por um único indivíduo ou em grupo, né? Basicamente, a dança indígena, geralmente, ela é realizada em grupo, mais de uma pessoa, né? E isso é uma característica muito marcante dessa cultura. Também, as mulheres não participam das danças sagradas executadas pelos pajés ou grupos de homens. Tem algumas danças que elas não participam, né? Mas, num contexto geral, as mulheres também participam dessas danças, mas tem algumas específicas que elas não participam. Por exemplo, aqui, que eu coloco na imagem para vocês, o Assigua, né? O Assiguá na etnia Guarani. Então, no caso aqui, essa dança ela é realizada para resgatar a alma do índio que morre assassinado dentro da aldeia. E aí, consequentemente, é convocado o pajé e, consequentemente, também o melhor guerreiro caçador da tribo e faz essa homenagem para resgatar essa alma dessa pessoa que foi assassinada. Então, nesse caso aqui, as mulheres não participam, que são resgatados somente o pajé e o melhor guerreiro, mas no contexto geral, as mulheres também participam. Seguindo então as características, né? Então você percebe que são utilizados símbolos mágicos, diversos instrumentos e guerreiros em danças religiosas, dependendo do objetivo da cerimônia. Então, alguns principais instrumentos que são utilizados eu vou mostrar para vocês, né? Mas eles utilizam diversos objetos para que incrementem lá essa prática da dança, né? Da prática corporal deles juntamente com a rítmica. Então aqui no caso eu mostro para vocês aqui uma flauta indígena, né, que é construída aqui no caso relacionada ao bambu. Então você pode perceber que eles utilizam isso aí dentro dos rituais. Temos também a maraca, né, ou maracá, dependendo das pessoas que falam, tem essa diferença, mas é um chocalho, né, que inclusive a gente vai construir hoje. O apito, né, o apito indígena, que também é realizado ali com bambu, e o outro que é bastante comum, que é o tambor, né, que para justamente verificar as entoadas e as passadas para trazer essa questão rítmica dentro da dança. Então, alguns principais eu mostro aqui para vocês. Então, a gente vai assistir um vídeo agora para tentar fechar essa primeira parte, né, para vocês compreenderem um pouco mais sobre a dança indígena. Então, é um vídeo que vai trazer um contexto relacionado à questão geral da dança indígena, os objetivos que ela tem, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos conferir? Entendendo a dança indígena. A dança indígena, na sua origem, quando é dançada nas tribos pelos índios brasileiros, não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como no espetáculo cênico. A dança indígena está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Observe e perceba os índios dançando em suas tribos durante os rituais. Quase sempre estão batendo um dos pés mais forte no chão, um compasso binário, para marcar o ritmo da dança e da música. O que muda de uma dança indígena para outra é o significado de cada uma, a história que a dança está representando. A dança indígena é uma dança dramática. A dança indígena pode ser para agradecer a colheita, para marcar a passagem do jovem à idade adulta, para saudar aqueles que chegam à aldeia, como muitos outros motivos especiais e sagrados. Fique atento, a dança indígena original, dançada nas tribos, nunca são apresentadas sozinhas, pois elas sempre fazem parte de um ritual sagrado, que envolvem música, pintura corporal, comidas e outras expressões artísticas. Bom, então aí no vídeo vocês conseguiram visualizar, né, essa questão da dança indígena, compreender um pouco, né, a relação da formação, né,
dessa dança indígena, para que ela serve e também a característica principal relacionada ao movimento, né, que você percebe ali o movimento binário, né, uma pisada mais forte do que a outra para marcar o ritmo ali da dança. Então, basicamente é isso que vocês precisam entender, né, e compreender essa relação em questão com a dança indígena. Então, aí seguindo, né, dentro das danças indígenas brasileiras, eu apresento para vocês aqui duas que são bastante conhecidas, né, nesse meio, que é justamente o toré e o kuarupi, que eu vou explorar elas um pouco nesses próximos slides. Então aqui, na primeira aqui que eu coloco para vocês, que é a questão do toré. A dança do toré, ela apresenta variações de ritmos e toadas, dependendo de cada povo. Então, no caso, é utilizado muito nessa questão, nessa dança, o maracá, ou o maraca, né, também como é conhecido, que é justamente um chocalho, né, que é feito de cabaça, sem o miolo, e que colocam sementes ali dentro e você marca essa pisada na hora de você realizar a parte rítmica da dança. E geralmente, né, ela é realizada ao ar livre, né, e em círculos, então a gente vai explorá-la um pouco aqui. Então, conforme vocês podem ver ali, ó, é uma representação do maracá ou maraca, né, como vocês se sentirem melhor, que é justamente ali uma cabaça seca com sementes para marcar essa entoada. O ritual do toré, né, ele é considerado o símbolo maior de resistência e de união entre os índios do Nordeste brasileiro, que normalmente é mais comum. Então, no caso ali, essa representatividade, essa questão do círculo, da própria formação da dança, representa essa questão da união, né, de você conseguir levar isso em consideração. Então, no caso, a característica principal dela é realizada em círculo, né? Então, para que simbolize essa questão da resistência e da parte da união dessa tribo. A gente vai conferir, então, né, um vídeo para que vocês consigam visualizar a dança toré, né, que geralmente ele é realizado mais no Nordeste brasileiro, conforme vocês podem verificar, e para que vocês entendam um pouco do que eu estou explanando para vocês. Então, vamos lá conferir nesse vídeo? Pode pegar aí. Bom, então aí no vídeo, né, vocês conseguiram conferir um exemplo da dança toré, no caso desse vídeo especificamente tratando sobre o povo Xocó, lá, né, de Sergipe. E aí para vocês perceberem as características dela, né, então a entoada, a questão rítmica ali com o maraca e a formação do círculo, né, principalmente ali simbolizando essa questão da união. Dando sequência então no outro tipo de dança indígena brasileira, né, nós temos aqui o kuarupi, né, o kuarupi. Ela é um tronco, né, uma árvore sagrada lá dentro das tribos e, consequentemente, essa parte da dança relacionada ao kuarupi é justamente um ritual aos mortos. Então, eles fazem essa união da tribo e fazem essa dança em homenagem aos mortos, né? Então, eles se reúnem e faz essa celebração ali dentro da tribo deles. E normalmente eles dançam na frente desses troncos de árvore de kuarupi, fazendo a homenagem para essa pessoa que faleceu. Então, no caso aqui, ó, ela é própria, né, de povos indígenas do Alto Xingu, lá no Mato Grosso.
Ela é iniciada sempre aos sábados pela manhã e eles dançam, né, e cantam em frente a troncos de Quarupi, que é justamente o que eu comentei com vocês. E são colocados no local onde os mortos homenageados foram enterrados. Então tem essa característica. E se você perceber, o próprio tronco ele recebe uma pintura, ele recebe uma parte artística para que homenageie aquela pessoa, aquele indígena que faleceu. Então a principal característica dela justamente é ter esse símbolo, né? Símbolo sagrado dentro dessa dança. Como nós fizemos, né, na dança do toré, eu vou apresentar para vocês também para que vocês tenham uma noção do que eu esteja falando, né, das características da dança Quarupi. E vocês percebam a formação, como eles realizam essa dança, percebam também onde é colocado justamente o tronco de Quarupi para que vocês entendam, né, a principal característica dessa dança indígena. Vamos lá?
Então agora, né, como vocês puderam ver, essa parte do Quarupi, né, vocês percebam lá a questão da confecção da tora, né, da parte lá do tronco de árvore, né, então você percebe que é uma cultura muito rica, né, e que nós precisamos respeitar e conhecê-la um pouco mais, esse contexto, principalmente nessas questões das danças. O que eu comentei lá anteriormente também, né, sobre a presença de alguns guerreiros, né, então você percebe que dentro dessa dança que foi realizada, também tiveram algumas presenças ali das lutas, né, nesse contexto indígena, e é justamente no caso do Quarupi para tentar homenagear, para justamente homenagear as pessoas que faleceram, beleza? Então, dando continuidade para a gente cumprir nosso quarto objetivo, então nós vamos fazer a construção de 2 objetos indígenas, né? Então, conforme vocês puderam ver, a maraca, ou maracá, como vocês quiserem falar, vocês podem perceber que ele é utilizado tanto no toré quanto no Quarupi, né? Que é justamente para marcar a questão rítmica. Então aqui eu vou trazer algumas questões, alguns materiais que vocês possam ter aí em casa, né? Materiais inclusive recicláveis, mas você também pode utilizar essa criatividade na hora de criar o seu instrumento, beleza? Então o primeiro instrumento que a gente vai realizar é o maraca. Então primeiro, os materiais necessários para o maraca. Você vai precisar aí de uma garrafa PET, né? Pode ser uma garrafa PET de 2 litros ou aquela de 600 ml, não tem problema. Cabos de vassoura, né? Então fazer ali uns 15 centímetros, fazer esse corte do cabo de vassoura, cortar ele. Grãos de feijão, né? Justamente para ter a questão do chocalho. Você pode estar utilizando outros grãos, semente de pipoca, pode colocar o milho de pipoca ou outra semente que você quiser utilizar, arroz, por exemplo. Fita adesiva transparente, né? Para fazer a colagem ali dos objetos. Fitas adesivas coloridas, caso não tenha a fita adesiva colorida, você pode estar substituindo por alguma tinta guache, vai ficar a critério do que você tiver disponível aí em casa. E uma tesoura, né, para recortar. O que eu peço para que vocês façam também é pedir auxílio para algum responsável, para alguma pessoa que está ali perto, de algum adulto, justamente para serrar o cabo de vassoura, né, para que tenha essa cautela. E também no caso na hora de você cortar a garrafa, né, então eu vou mostrar para vocês os objetos que a gente vai precisar. Então no caso a garrafa PET, né, então a garrafa PET, essa aqui é de 600 ml, mas eu recortei ela e fiz, no caso aqui, a junção, e aí você vai fazer o que? Vai pegar a fita transparente para juntar ela aqui. Só que antes disso, você precisa colocar as sementes aqui dentro, né? Então, eu vou mostrar aqui o outro objeto já pronto para que vocês consigam ter essa noção. Então, no caso aqui, o maraca. O que eu fiz aqui? Justamente, cortei a garrafa PET, fiz aquela junção conforme eu fiz para vocês, coloquei o feijão aqui dentro. E aí você faz o que? Você coloca com a fita transparente, né, ou outra fita que você possa colocar aqui para unir, para ela não deixar ela solta. E aí você faz o que? O cabo de vassoura, ele vai aqui por cima. Então, eu tenho aqui, ó, o cabo de vassoura. Alguns cabos podem ter um diâmetro um pouco maior, mas é só fazer o ajuste aqui na ponta dele. E aí você só encaixa na parte da parte do bico aqui do caso da garrafa. E aí você fecha ela aqui consequentemente. Então aqui está mais ou menos pronto. Então você vai só unificar também com a fita aqui para ter a segurança para não escapar, para que você tenha esse objeto aqui. Então aqui com a fita colorida, só para identificar, né? Para que você faça, no caso, conforme você quiser, né? Eu usei aqui no caso fita azul, fita amarela e preta, mas você pode estar utilizando outras cores, depende do que você tiver aí. E se você quiser também utilizar tinta guache para colorir, fiquem à vontade, mas o importante é que façam, no caso, a maraca, ok? Então, fazer esse chocalho, que é um instrumento utilizado dentro das danças indígenas brasileiras, ok? Nosso segundo instrumento, ele é um pouco mais simples, né, de realizar ele, que é a questão do tambor, né? Então o tambor indígena, né, que vocês puderam perceber, a gente vai precisar mais ou menos dos mesmos materiais, né, a fita adesiva colorida, a tesoura e, no caso, as latas de leite em pó. Então você pode pegar uma lata de leite, né, no caso leite em pó, e fazer o que? Justamente mantê-la do jeito que está, coisa simples, não precisa gastar muito, né? Você pode estar fazendo conforme você usar a sua criatividade. Então, eu no caso aqui só utilizei coisas mais simples que vocês podem ter em casa e
fiz o ajuste aqui relacionado o ajuste dentro da própria latinha. Então, para que você tenha essa característica do som, ok? Então, 2 instrumentos que nós construímos aqui. E já com esses instrumentos, né, eu vou fazer justamente um desafio para que vocês consigam transmitir, gravar algum vídeo, né, e tentar justamente colocar em prática algumas partes relacionadas utilizando esses instrumentos. Então, eu vou deixar como sugestão, né, um vídeo também para que vocês consigam perceber, de crianças realizando toré. Então, eles se reúnem lá em círculo, lembrando que nesse momento a gente não pode, tem que evitar a aglomeração, então tente fazer com o pessoal da sua própria casa e tente prestar atenção justamente na questão instrumental. Então, o tambor que vai ficar ali no meio, ali no centro do círculo, e as pessoas, no caso as crianças ali representando a população indígena, realizando o toré com a marcação do maraca, ok? Então vamos para esse desafio, vou mostrar para que vocês vejam, né? É um vídeo que foi disponibilizado pela escola Nossa Senhora da Guia, né? Lá localizada na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e você pode também estar realizando em casa aí com as pessoas da sua própria casa, ok? Vamos lá? A cerimônia é uma celebração da identidade da união das aldeias. Acontece em diferentes situações, para comemorar uma colheita, uma conquista e até mesmo homenagens de dias de luto. O rito é dançado em 3 círculos. No centro fica os tocadores de tambor, gaita e caixa. Eles dançam sempre em movimentos circulares, no sentido horário. Bom, então como vocês, né, usaram a criatividade, então utilizem essa criatividade para realizar esses instrumentos, né, e se possível também coloque em prática isso, comece a tentar fazer alguma prática relacionada à dança indígena brasileira. E justamente tentando construir o maraca, ou o maracá, né, fazendo o chocalho e o tambor com materiais simples que vocês podem ter em casa aí e fácil realização deles, ok? Então, para finalizar nossa aula de hoje, né, a gente deixa essa mensagem para tentar respeitar um pouco, respeitar mais essa cultura, né, e para que vocês conheçam também que a dança indígena ela faz parte da nossa cultura brasileira e que nós precisamos também tentar colocá-la em prática. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre essa cultura e nós nos vemos nas próximas, ok? Obrigado.